Louvado seja o nome todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler em Provérbios, capítulo 17, e mais propriamente o versículo 3, que diz: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus acrescente suas preciosas bênçãos, sua palavra e o que havemos de falar nesses poucos momentos. O crisol é um recipiente que no passado se refinava a prata e também era usado em uma alta temperatura e tinha como finalidade de arrancar, destruir, desfazer as impurezas dos metais. E se a prata e o ouro, depois de passarem pelo processo desse refinamento, dessa purificação, esses metais se tornavam muito valiosos. Em Provérbios 25:4 diz também: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Então, amados, da mesma forma, o nosso Deus, Ele tem uma maneira exclusiva dele mesmo de como trabalhar com cada um de nós. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você sabia que Deus dá um valor todo especial para a obra dele? Para aquilo que ele realiza? Isso é demonstrado na própria criação do mundo, quando cada dia que ele trazia existência a algo, ele dizia: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E Paulo também diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então somente Deus encontra em nós coisas valiosas, coisas que estão debaixo das camadas da nossa carne, da nossa frágil humanidade, as escórias que esconde o verdadeiro tesouro. Porém, Deus tem o seu crisol, Deus tem seus fornos. Isso mostra a necessidade de passarmos pelos processos providos por Deus. No Salmo 66, verso 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata, ou seja, como retira as impurezas. Viu, irmãos? Davi no Salmo 139, 23 a seguir disse: sonda, meu Deus, e conhece o coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos ama tanto que não aceita ficarmos da maneira que estamos. Então trabalhe em nós da maneira que Ele quer que seja. Então nesse Provérbios 25:4, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, para este grande artífice. Olha, Deus é este grande artífice, Deus é este grande lapidador. Ele sabe como tornar a prata bruta. Ele toma esta prata bruta aparentemente e transforma num vaso de honra. Segundo Timóteo 2:20 fala: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. Você pode observar que de início nenhuma pedra bruta cheia de escórias aparenta valor algum. Mas nas mãos de um esmero lapidador,
as coisas passam a ser diferentes. Sua visão vai além das impurezas. Ele consegue ver além das camadas que escondem a verdadeira essência daquele propósito por que Deus criou o homem. E esses tipos de processos podem produzir dores, desconfortos. Porém, essa é a maneira apropriada de Deus. Isso é o seu amor eletivo por nós. O irmão Branham nos diz que pelo fato de sermos escolhidos por Deus, isso não nos priva de provas e sofrimento. E você sabe, mudanças causam dores, pois será necessário deixar as coisas velhas, é necessário morrer para si mesmo, é necessário negar-se a si mesmo, é necessário abandonar os velhos ninhos. Deus é um perfeito artífice. Ele sabe o grau de temperatura que cada um irá suportar no seu crisol, no seu forno. Ele toma esse material sem forma, cheio de defeitos, sem nenhuma beleza, e o transforma numa joia, num tesouro particular. O fundidor ou o artífice precisa ficar de olho, sem se retirar do crisol. Ele fica até que a prata esteja no ponto certo. Aleluia! Enquanto esse processo não chegar, ele fica o tempo todo observando. Ele não se afasta do crisol. Ele vira de um lado para o outro. Ele vai modelando, retirando as impurezas. Ele controla de uma forma sábia. Ele não pode se descuidar, pois a temperatura é tão elevada que um pequeno descuido pode te derreter, pode nos derreter. Então todo o material dentro do crisol, ele tem um cuidado especial por você. Ele não quer nos destruir, não. Ele quer destruir aquilo que pode nos destruir. Viu? Mas ele, Deus, não nos destrói. Ele fica de olho no seu material, no seu produto dentro deste crisol. E o artífice fica junto ao fogo que aquece o crisol. Ele sente o calor em sua face, em seu corpo também. Porém, não perde de vista o que está fazendo. O artífice sabe qual parte precisa de um trabalhar mais intenso, mais profundo. O artífice conhece o que está no íntimo do coração humano. Ele não vai abandonar sua obra no fogo, não. Ele fica junto. Ele fica junto a você. Ele sabe a hora certa de tirar do crisol, de te tirar do forno. Você se rende a ele para ser colocado nesse crisol. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Você não pode sair por si mesmo quando Deus coloca você dentro do crisol. E como que o artífice sabe que estou pronto? Qual a hora de eu ser retirado deste crisol? Olha, ele te conhece tão perfeitamente como ninguém. Como que nós nem mesmo nos conhecemos. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mas que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, diz o profeta Jeremias no capítulo 17. O grande artífice fica tão perto da obra em que ele está realizando que muitas vezes você ora: Senhor, até quando? Senhor, por que isso comigo? Senhor, quando isso vai terminar? Ei, olhe, Deus está te levando a ser participante da natureza divina. Isso é obra do grande artífice. Deixa ele lapidar, renovar, purificar. Sabe qual é a hora que o artífice vai te tirar do crisol? Sabe? Somente quando ele vê a face dele refletida nela. Você não quer refletir a Cristo? Eu creio que sim. Então não fuja das temperaturas que Deus permite em sua vida. Deixa ele cumprir com o propósito dele.
Ele sabe como tirar aquelas amarguras do coração, aquela ansiedade, aquele fracasso constante, aquela soberba, aquele espírito de razão. Ele sabe como tirar aquela injustiça própria, aqueles pecados que te oprimem, aquela atração pelo mundo. Ele ainda usa a fornalha para produzir suas joias celestiais. Aleluia! Então podemos dar graças a Deus, pois Ele não nos abandonou. Ele ainda cuida de nós. Que possamos nós refletir o grande artífice, que possamos refletir a Cristo. Sim. Não fuja das provas. Siga passo a passo, fase a fase, etapa por etapa. Deus está no controle da tua vida. Deixa Ele levar por esses caminhos que às vezes nós nunca iremos entender, mas Ele sabe como nos conduzir. Ele sabe como conduzir cada indivíduo. Ele sabe como conduzir a sua igreja nesse tempo do fim. Lembrando na mensagem de dizer aos meus discípulos, 134, ele diz: quantas vezes tem Ele assentado no banco com você? Quantas vezes Ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não o reconheceu? Quantas vezes Ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era Ele, como Ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta? Seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje. Ele está morto, morreu, mas Ele vive. Aleluia! No 146 da mesma mensagem ele diz: irmão, irmã, sabe que do fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte. Isto é certo. Aleluia. Pedro em sua carta diz no capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Não estranhe as provas ardentes da vida. Vamos permitir que Deus nos conduza. E quando nos submetermos àquilo que o Senhor quer de nós, então você vai perceber que uma obra sobrenatural está sendo feita na sua vida. Você será um reflexo da pessoa de Jesus. Você refletirá Ele no seu viver, na sua vida. Outros verão Cristo na tua vida. Você passará a ter aquela experiência real do Senhor. Você carregará a essência do céu na sua alma, divindade habitando no teu interior, você se tornando participante da natureza divina. Você terá esta dinâmica do Espírito na sua vida. Você irá sendo transformado de glória em glória, caminhando de fé em fé na presença de Deus. Cristo sendo revelado em tua vida. Não saia do crisol, permaneça ali até que o grande artífice veja Ele mesmo refletido em tua vida. Que Deus te ajude a permanecer nesse tempo do fim, nas lutas e provas e dificuldade,
caminhamos de cabeça erguida no meio destas tempestades, exaltando e glorificando o nome do Senhor, procurando a sua presença e se enchendo do seu Espírito, crendo nesse tempo do entardecer, na mensagem que prepara para o arrebatamento. Oh, que Deus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Prossiga adiante. Avante, soldados, avante, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.